Todos, eu observo as formalidades legais e declaro aberta a sessão plenária desta quarta-feira. A secretaria informa se tem alguma ata, se é homologada. Não há ata a ser homologada, nem processo a ser sorteado, nem expediente a ser lido. Então vamos facultar a palavra aos conselheiros substitutos e ao procurador para se manifestarem. Nenhuma manifestação? Doutor... Eu queria suspender de pauta o processo 3008-2012, 3222-2012, 3237-2012, 4572-2012, 4658-2012 e 4239-2014, 4243-2014. Deferido, doutor Washington. Nada. Senhor presidente, eu quero pedir a suspensão de pauta do processo 3488-2018, que estava a pedir a pauta extraordinária na sessão anterior, era uma medida cautelar, porque surgiu um fato extraordinário hoje, o advogado foi levado no meu gabinete, que foi a suspensão já pela Justiça, né, do procedimento, era um procedimento licitatório. Então, eu estou suspendendo aqui para a gente poder analisar direito esses fatos novos. Deferido, doutor Nava. Osmário. Senhor presidente, nessa mesma linha, conselheiro Nava, eu vou pedir a suspensão de pauta, processo 2685-2017. Deferido, doutor Osmário. Obrigado. Nada mais? Nenhuma manifestação? Doutor Edmar. Doutor. Me desculpe também chegar um pouco. Fique à vontade. Eu queria, senhor presidente, suspender a pauta do processo 3362-2014 de Miranda do Norte e pedir retirada de pauta do processo... Não, desculpe, desse processo... Não. Desculpe, o processo 3362-2014 de Miranda do Norte. Suspender. E o processo de São Bento, retirar de pauta. Deixa eu ver o número aqui. Deferido. Tá, obrigado. Só isso. Mais, doutor Blackout. Comunicar que continua suspenso o processo 6554-2017, porque tem um pedido de sustentação oral para esse processo. Continua suspenso o julgamento dele. Então não haverá, portanto, é o pedido feito pelo doutor Diego Gomes. Está presente, doutor Diego? Diego Gomes Maranhão. Acho que o doutor Diego já está sabendo que o processo não seria apreciado. Bom, antes de nós iniciarmos as relatorias, eu tenho em mesa para apresentar o anteprojeto de decisão normativa que estabelece um plano de ação para tratamento do estoque de processo no âmbito do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, para fortalecer o controle externo concomitante. Agradeço aí a disposição do doutor Washington em colaborar relatando esse processo. Então, vamos, então, iniciar as relatorias, começando pelos processos em que há sustentação oral. O doutor Osmário está com um pedido feito pelo doutor Benner. Ele foi suspenso? Tá. Então... Sim. Não foi... Então, o doutor já está ciente de que
poderá entrar em pauta na próxima sessão. Não é o caso de retirada, é o caso de suspensão. Doutor Nava. Quem pede é o doutor Josivaldo Oliveira Lopes. Presente, doutor Josivaldo. Então vamos começar. Doutor Nava, está sendo pedido para o senhor liberar a pauta. Pronto, então podemos começar, né? Com a palavra o doutor Nava para relatar o processo que é oriundo da Prefeitura Municipal de São Benedito do Rio Preto, que é a responsabilidade do senhor José Maurício Carneiro Fernandes e Paulo Sérgio Monteles Carvalho, tomada de conta dos gestores do Fundo Municipal de Saúde. Tem mais um ainda dessa mesma natureza, que é o Fundo Municipal de Assistência Social, do mesmo município, com também pedido de sustentação oral. E depois dele tem o Fundo Municipal de Assistência Social também de Alcântara, que também tem pedido de sustentação oral. São 3, no meu caso. Esse terceiro, aqui está assinado pelo doutora Sâmara Santos Noleto. Sim, exato. Então, é ela que vai atuar, não é o mesmo escritório não, né? Ok. Então vamos... Ok. Então vamos começar, como apregou o presidente, pelo Fundo Municipal de Saúde de São Benedito do Rio Preto, que é o processo número 4530 de 2014, relativo ao exercício financeiro de 2013. Como já bem disse o presidente, os responsáveis são o senhor José Maurício Carneiro Fernandes, que é o prefeito municipal, era o prefeito municipal, o senhor Paulo Sérgio Monteles Carneiro era o tesoureiro. Oficiou nos autos, pelo Ministério Público de Contas, o doutor Jairo Cavalcante Vieira. Aqui, senhor presidente, senhores conselheiros, a unidade técnica, ao examinar essas contas, apresentou como problemas a ausência de atos administrativos autorizando o tesoureiro a atuar como ordenador de despesa. Foram encontradas ocorrências no pregão 19/2013, despesas realizadas sem procedimento licitatório, e aqui há uma lista de várias despesas que varia entre os valores de 5 mil e pouco até, aliás, 1.999 é o menor, 1.374, menor valor, até 190.888 reais. São várias despesas distribuídas entre aqui duas entidades, distribuidora de medicamentos Maximus Limitada e Interativa Cooperativa de Trabalho e Serviços Múltiplos. Depois, um outro item apontado pela unidade técnica é a ausência de licitação, isto é, licitação não incluída na tomada de contas. Um outro item, a ausência de contabilização e recolhimento de contribuições previdenciárias, e outro item, na análise da folha de pagamento constatou-se que o gestor fez desconto de contribuição previdenciária, mas não enviou as guias, o GPS, mês a mês de recolhimento desses valores. E a Lei Municipal 623/2005, que autoriza a contratação de servidores por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária e excepcional de interesse público, foi encaminhada sem a tabela remuneratória e a relação de servidores nesta situação no exercício financeiro, acompanhada da lei. Bom, sobre todos esses fatos, o gestor foi regularmente citado, pediu prorrogação de prazo e, no prazo concedido pela prorrogação, apresentou a defesa, que foi analisada pela unidade técnica. Posteriormente, o processo foi encaminhado para o Ministério Público, que posiciona-se, considerando os fatos, tudo quanto consta do processo, que as contas prestadas devem ser julgadas irregulares e que seja aplicada uma multa. Esse é o relatório sucinto, senhor presidente. Feito o relatório,
Com a palavra o doutor advogado Josivaldo Oliveira Lopes. Bom dia, senhor presidente, excelentíssimo senhor procurador, nobre conselheiro relator. Só uma observação, inclusive eu estou com o próprio relator. Nós temos dois processos com matérias muito semelhantes, que a gente, se o senhor no se opor, a gente podia relatar os dois juntos. O senhor faria uma sustentação só? Só, justo. Perfeitamente. Né? Podemos, então. Então, essa primeira relatoria foi do Fundo Municipal de Saúde. Justo. O segundo que passamos a relatar é do Fundo Municipal de Assistência Social. São semelhantes, realmente, como disse o advogado aqui, as ocorrências. Processo 4520-2014, os responsáveis são os mesmos, o senhor José Maurício Carneiro Fernandes, o prefeito, e o senhor Paulo Sérgio Monteles Carneiro, o tesoureiro. Dr. Jairo também foi o membro do Ministério Público que atuou nesse feito, e os problemas encontrados pela unidade técnica foi, de novo, a ausência do ato administrativo autorizando o tesoureiro a atuar como ordenador de despesa, a ausência de contabilização e consequente recolhimento das contribuições previdenciárias da parte patronal. Isso. Análise das folhas de pagamento, é uma redundância, na verdade, quase, das folhas de pagamento. Constatou-se que o gestor fez o desconto da contribuição previdenciária, a remuneração dos servidores, contudo, não enviou as guias de previdência social. Na verdade, eles distribuíram em duas: recolhimento do patrão e recolhimento do servidor. A questão da lei, também, número 623/2005, que autoriza a contratação de serviço por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, também veio desacompanhada da tabela de remuneração dos servidores nesta situação, e foi contabilizado a contratação temporária de servidores, né? Então, nós procedemos também à citação por conta estes problemas encontrados. Foi pedido prorrogação de prazo e apresentada a defesa dentro do prazo prorrogado pela relatoria. Foi analisado a defesa apresentada e as contas com o resultado da análise foram remetidas ao Ministério Público, que opinou, nesse caso, que as contas devem ser julgadas regulares, com ressalvas e pagamento de multa. É o relatório sucinto, senhor presidente. Como se vê, realmente, todas as irregularidades são praticamente coincidentes, ou coincidentes. É o relatório nos dois processos de contas. Palavra. Novamente, cumprimento em nome do presidente. E sobre a manifestação que temos a apresentar, excelência, basicamente, não há contestação com relação aos fatos e às descrições, mas pedimos a aplicação, basicamente, do que tem na jurisprudência desta Corte a respeito destas matérias. O único ponto que eu gostaria de chamar a atenção, que não se refere à jurisprudência desta Corte, e que está nos autos, quando se definiu o quadro de responsáveis, tanto do FMAS quanto do FMS, que foram relatados em conjunto, e que nós apresentamos também de forma conjunta a manifestação, foi designado o servidor Paulo Sérgio Monteles Carneiro para atuar como tesoureiro-geral do município. De fato, na portaria que o indicou, não há poderes, não há indicação expressa a sua atuação como ordenador de despesas do município. Bom, acontece que, de fato, ele praticou, e unicamente ele, como se vê de todas as outras contas, os atos de ordenação das despesas, de cujos atos, em nenhum dos relatórios, se identificou irregularidades, como, por exemplo, pagamentos sem as devidas comprovações. Em razão disso, nós temos, sim, verificado de forma muito clara uma irregularidade formal. Do ponto de vista formal, a portaria não o credenciou como ordenador, mas ele foi o único a praticar os atos de ordenação de despesas do município, e nenhum dos atos praticados foi questionado do ponto de vista de legalidade ou de adequação. Então, pediríamos assim, que esta irregularidade continuasse no rol das irregularidades, para que seja objeto apenas de ressalva e não de apontamento de irregularidade. Esta é a mesma pontuação
tanto para o FMS quanto para o FMS, com relação ao tópico quadro de responsáveis. Pedimos, nos dois casos, que seja desconsiderada para efeitos de decretação de irregularidade. As análises seguintes se referem basicamente ao FMS e estão relacionadas às licitações. No quadro de licitações foram identificadas algumas irregularidades que esta Corte já tem apreciado e analisado para efeitos de apontamentos, de apenações, de aplicações de multas, mas nenhuma delas para efeitos de julgamento irregular. São basicamente a ausência de comprovação, de publicação do resumo de edital, desatendimento com relação à publicidade e falta de designação do fiscal do contrato, que lamentavelmente é uma falha comum a diversos dos municípios que tem evoluído, e atualmente a gente vê muita atenção para a designação de fiscal de contrato, mas até muito pouco tempo, e nós estamos falando aqui de 2013, isso era uma realidade ainda não tão atendida. Mas esta Corte, e eu tomo a liberdade de citar decisões desta Corte, inclusive uma publicada na tarde de ontem, com relação ao processo 4275/2013 do município de São João do Soter, em que funcionou como relator, Vossa Excelência também relator, Melquisedeque também relator deste caso, em que as irregularidades ali apontadas são exatamente as mesmas: ausência de atendimento ao princípio da publicidade, ocorrências diversas em processo licitatório, que não é o nosso caso, e a ausência de comprovação de publicação resumida do instrumento do contrato. Este processo recebeu o julgamento desta Corte pela regularidade com ressalva. E esta extensão eu peço para o princípio de uniformidade, para que também seja atendido no nosso caso. Mas temos citações seguintes, também relacionadas a licitações que foram relatadas, que seriam despesas sem o devido procedimento licitatório. O relatório da unidade técnica, o relatório de instrução, que já tratou da defesa, ele observou muito bem que foram anexados os pregões presenciais número 12 e número 16, atendendo a essas despesas. O relatório, inclusive, cita novamente irregularidades formais nesses processos licitatórios. Vieram os mesmos vícios, vieram problemas nas publicações, ausência de responsável pela fiscalização do contrato. Então, são os mesmos problemas que tinham sido verificados nas estações que tinham sido encaminhadas anteriormente. A unidade técnica, isso que eu estou lendo, nem da defesa, da própria constatação da unidade técnica, ela disse que foram apresentados os processos e esses processos vieram com irregularidades. São as mesmas irregularidades, motivo pelas quais a gente pede nesse aspecto que seja considerada, elas sejam consideradas, sejam aplicadas, mas que venham servir apenas para as ressalvas. O tópico seguinte, que está no relatório, relacionado a licitações, seriam licitações não incluídas na tomada, teriam sido citadas no FMS pelo menos 2 pagamentos, um de 27 mil e de 12.250, e as licitações não tinham sido encaminhadas. A unidade técnica, no item 4.2, confirmou a apresentação na defesa do processo licitatório que deu origem a essa despesa, que é o 12/2003, e lá ela considerou sanada essas irregularidades. São duas irregularidades com relação à apresentação dos processos licitatórios, mas lá temos a questão de irregularidades formais, que a gente já tratou muito logo atrás, né? No conjunto, então, das irregularidades relacionadas à licitação, elas todas estão, e todas as licitações que foram para o processo têm as mesmas irregularidades formais, que são relacionadas à publicação e à fiscalização do contrato. Essas, na esteira do que essa Corte tem decidido, a gente pede só que seja aplicado o mesmo entendimento, que a gente dê um entendimento uniforme, para que seja acolhido a ressalva e não a irregularidade. O tópico seguinte, que já é comum ao FMS e ao FMAS, é a ausência de contabilização das obrigações previdenciárias. Nesse caso, aí eu volto a invocar
a jurisprudência da Corte. De fato, aconteceu isso. E por isso a gente foi atrás do que a Corte decidiu sobre isso. E puxamos o processo 3282 de 2012, publicado agora recentemente no dia 17 de abril, e que teve como relator o nobre relator Melquisedeque, em que ele aponta, dentre as irregularidades, que se gerar ressalva, lá também, nesse julgamento, teve licitação, teve inclusive mais alguma coisa com relação à regularidade, mas teve principalmente a ausência de contabilização das obrigações patronais. E esse processo, ele foi julgado com ressalvas, apesar do mesmo apontamento. É por isso que a gente pede que também, nesse caso, seja levado a regularidade. A última, que é comum, é a ausência da tabela remuneratória e da contratação, da lei de contratação temporária, que estaria e não estaria, seria sem a dita tabela remuneratória. Este também é uma matéria que é até comum nesta Corte, tem sido decidido também pela regularidade. A gente só pede, nos tópicos, 4 tópicos posteriores, que seja aplicada tão somente a regularidade, a uniformidade das decisões desta Corte, para julgar em ambos os casos, mesmo que sejam feitas as observações, os encaminhamentos, e como tenho observado na decisão desta Corte, e a aplicação de multas, mas para que elas, em ambos os casos, sejam julgadas regulares com ressalvas. Uma observação que eu costumo fazer é de que nós só temos, em um caso, 3 irregularidades, no outro caso, 5 irregularidades no conjunto. Mas assim, não é o somatório de irregularidades que pode levar ao julgamento irregular, mas a qualidade delas. Eu queria que só a gente observasse isso. Fora o que é comum de decisões desta Corte, apenas a questão da portaria não é uma situação tão comum. Mas, nesse caso, todos os atos foram praticados por um único servidor, que tinha as atribuições de tesoureiro, que são praticamente as atribuições do ordenador. Apesar de não estar lá estampado na portaria dele, mas todos os atos foram praticados unicamente por ele. E nenhum dos tópicos dos processos relatados aqui foi mencionado irregularidades quanto aos pagamentos. Então, nossa manifestação é para que seja aplicada a jurisprudência de modo uniforme, também a esse caso, para julgar os 2 processos pela regularidade com ressalva, claro, com observações ou apontamentos, apenações administrativas que a Corte entender convenientes. Essa é a nossa manifestação. Eu agradeço a atenção. Muito obrigado. Doutor Jairo. Senhor presidente, senhor conselheiro relator, senhor representante do gestor, nós nos restringiremos às contas do FMS, porquanto as contas do FMAS, pelo o nosso parecer, com ressalvas. E isso porque as irregularidades das 2 contas, elas não são tão semelhantes assim. Do FMAS nós temos uma quantidade e uma qualidade diferente de irregularidades. E nisso eu vou me ater. Inicialmente, foi percebido que o procurador do gestor, ele admitiu todas as irregularidades. Todas as irregularidades, elas foram admitidas. O que há é a demanda, o pleito, para que essas irregularidades, embora admitidas, não levem à irregularidade das contas. O Ministério Público, ele mantém o parecer discordando desse entendimento. E por quê? Especialmente, no caso da irregularidade de ausência de licitação, uma das licitações que estava ausente era no valor de mais de 4 milhões de reais, envolvendo uma cooperativa de trabalho. E eu creio que seja do conhecimento de todos os membros daqui que as cooperativas de trabalho têm ultimamente sido objeto de forte investigação do Ministério Público Estadual. O que aconteceu? Foi identificado que não havia licitação e, na defesa, foi juntada uma licitação. Entretanto, essa licitação foi enviada sem que as folhas estivessem numeradas, foi enviada sem pesquisa de preço e foi enviada sem publicação dos editais. Juntando tudo isso, infere-se que essa licitação, na verdade, ela foi simulada.
Ela não existia, em princípio, e ao ser apresentada nessas condições, o Ministério Público ele entende que há indícios suficientes para reputar essa licitação como simulada. E considerando um valor de 4 milhões, mantemos o nosso entendimento pela irregularidade neste ponto. O outro ponto que deve também, a nosso ver, macular as contas, diz respeito aos encargos sociais. De acordo com o registro da unidade técnica, não se trata apenas de não contabilização. A unidade técnica diz o seguinte: a ausência de contabilização e consequente recolhimento das contribuições junto ao INSS dos valores das obrigações patronais. Então, pela descrição, não houve recolhimento de qualquer valor do INSS patronal. Mas não é só isso. Na análise das tomadas de contas, constatou-se que o gestor reteve o valor correspondente à contribuição previdenciária dos servidores, contudo, não enviou as guias de GPS referentes ao recolhimento. Então, pela descrição da unidade técnica, também não houve recolhimento de nenhum valor retido da folha de pagamento dos servidores. Isso quer dizer que o gestor não recolheu nada de INSS o ano todo, quer patronal, quer o que foi retido, à luz da forma como está descrita na unidade técnica. E é de ciência de Vossas Excelências que isso compromete tremendamente as gestões futuras do fundo. Isso torna o município inadimplente, os valores vão se acumulando e ocasiona uma série de transtornos, inclusive com retenção de valores repassados a título de FPM e outros. Então, parece-nos ser uma irregularidade de natureza grave e também que deduz, que deixa transparecer o descaso do gestor de não ter recolhido absolutamente nada o ano todo. Em razão disso, nós mantemos o nosso parecer pela irregularidade das contas. Bom, o assunto, o processo está em debate, não havendo manifestação nenhuma para debater, eu passo a palavra ao doutor Nava. Senhor presidente, quando agora já na prolação da proposta de decisão, parte dispositiva, eu fiz análise e aqui estou me referindo primeiro ao processo de Fundo Municipal de Assistência Social. Não encontrei nada diferente do que já foi colocado aqui pelo membro do Ministério Público e pelo advogado aqui, motivo pelo qual, senhor presidente, eu vou solicitar aqui o plenário, através da proposta de decisão, concordando com o posicionamento do Ministério Público, que se emita um parecer prévio pela aprovação com ressalvas dessas contas, no que diz respeito ao senhor prefeito, em atendimento ao posicionamento já colocado pelo Supremo Tribunal Federal, e no que diz respeito às contas, essas mesmas contas, julgar regulares com ressalvas também, e aplicar multa no valor de R$2.000 aos senhores José Maurício Carneiro Fernandes e o Paulo Sérgio Monteres Carneiro Fernandes. Faço os encaminhamentos de praxe ao final, senhor presidente. Em relação a essas contas, está tudo bem resolvido, né? Ok. Essa é a proposta de decisão. Assim está decidido. Regulares com ressalva e o respectivo parecer prévio. Perfeito. Processo 4530-2014, que é o Fundo Municipal de Saúde, que se referiu por último o doutor Jário Cavalcante aqui, eu tenho uma observação a fazer no que diz respeito à cooperativa de trabalho e serviços múltiplos. Aqui no meu relatório, que foi extraído da análise das contas, do relatório técnico, enfim, não consta o valor de 4 milhões. Tá? O valor aqui, eu não tenho totalizado, mas fazendo uma soma bruta, né? Nós temos valor aqui na faixa de 700 mil. Né? São 190, mais 162, mais 143, 61, 104 e 92. Esses valores somados, grosso modo, não chegam a 800 mil.
né? Eu só queria pontuar isso porque o doutor procurador chamou atenção para esse ponto, né? 4 milhões de reais é muito maior do que 700 mil, né? 700 e poucos mil a 800. Muito bem. As demais irregularidades são comuns nos dois processos. A questão de ausência de procedimento licitatório aqui no que diz respeito a um dos contratados, que é a distribuidora de medicamentos máximos, aqui são valores pequenos, que eu imagino que foi fracionado, motivando justamente essa ausência de licitação, né? E que nós temos aqui aplicado multa nesses casos específicos e fazendo recomendações, lógico, né? Aqui também o caso da cooperativa é um caso típico que está aqui citado como despesas sem procedimento licitatório, que o doutor Jairo acabou colocando aqui, que houve sim um encaminhamento de um procedimento a propósito de ter sido uma licitação, mas que o Ministério Público não acolheu como tal. Entendeu que não havia ali um procedimento licitatório verdadeiro, seria meio que uma simulação, alguma coisa assim, né? Nós, no entanto, fizemos a análise e entendemos que há uma licitação aqui realmente com defeitos, né? Mas não chegamos ao ponto de entender que seria uma ausência completa de licitação. Então, motivo pelo qual as outras irregularidades são comuns, podemos adotar o mesmo procedimento que a anterior, por isso me ative nesses dois pontos, e a nossa proposta nesse sentido, depois de analisar, aqui o Ministério Público pede que seja julgado irregulares as contas e aplicada uma multa maior do que ele sugeria no outro anterior, e nós estamos fazendo exatamente o contrário. Nós estamos propondo, diante desses fatos, do que consta no processo, discordando do parecer ministerial, que se emita parecer prévio pela aprovação com ressalvas, no que diz respeito às contas da responsabilidade do senhor prefeito, e no que diz respeito às contas, às outras contas, as outras responsabilidades, julgar regulares com ressalvas e aplicar uma multa. No anterior nós aplicamos uma multa no valor de R$2.000, que é o valor mínimo, aqui nós estamos graduando em R$7.000, porque há mais licitações, há problemas de licitação sem problemas de processo licitatório é muito maior do que o anterior. Essa é a nossa proposta de decisão e fazemos os encaminhamentos de praxe, senhor presidente. Doutor Jairo quer se manifestar sobre a divergência de... Já que Vossa Excelência me deu a palavra, o valor que eu mencionei, ele se encontra no relatório, o valor da licitação em 4 milhões, ele se encontra no relatório da Unidade Técnica de Defesa. Quando a Unidade Técnica descreve, coloca o número do procedimento, que é o 16/2013, coloca que o valor da licitação seria de 4 milhões e alguma coisa. Não tenho como dizer o valor exatamente agora, porque o sistema... O valor da licitação, né? É o valor da licitação. Ah, tá. O que eu falei aqui são os valores que foram pagos. Os pagamentos. Né? Okay. É diferente, né? São duas coisas... Ok. Então, parece que está bem esclarecido, né? Então, não havendo divergência, eu proclamo o resultado nos termos da proposta de decisão do relator, contas aprovadas com ressalva e irregulares com ressalva e multa. Multa, exato. Tá. Resolvido, Josivaldo. Senhor presidente, o próximo processo também tem sustentação. Então vamos adiante. Agora é com a doutora Sâmara. Isso. Muito bem. Podemos? Sim. Processo 6824/2017, um recurso de revisão. As contas se referem ao exercício financeiro de 2008 e diz respeito ao Fundo Municipal de Assistência Social de Alcântara. Recorrente a senhora Heloísa Helena Franco Leitão. O acordo recorrido é o de número 176 de 2016. Procuradores constituídos no feito Sâmara Santos Noleto, sua respectiva OAB,
e Francisco Cavalcante Carvalho com o seu CPF. Oficiou nos autos, como membro do Ministério Público, Dr. Douglas Paulo da Silva. Aqui, senhor presidente, em 20 de novembro de 2013, esse processo foi apreciado, julgando irregulares as contas, aplicando multa responsável no valor de R$10 mil, em razão de várias irregularidades que, na época, foi colocado como sendo as irregularidades: ausência de documento de tomada de contas, descumprimento do parágrafo 5º da Instrução Normativa, que diz respeito à composição da prestação de contas, ausência de balanço financeiro, de balanço patrimonial, ausência de vários processos licitatórios. Estou lendo aqui o texto que está lá no acórdão. No valor total de 18.900, ausência de processo licitatório novamente ou inexigibilidade no valor de 24.979,50. O município deixou de efetuar retenção em favor do INSS. Esses foram as irregularidades que levaram ao pleno do tribunal, naquela oportunidade, a julgar irregulares essas contas e aplicar aquelas multas. E imputar, aqui no item terceiro, imputar ao responsável o débito de R$ 139.243 em função de nota fiscal apresentada sem o respectivo DANFOP, que era exigido à época. E aplicar uma multa proporcional a este valor de imputação de débito no valor correspondente a 10%, que equivale, melhor dizendo, R$ 13.924,36, encaminhando esses processos à Procuradoria-Geral do Estado, à época, para fazer a cobrança, enfim, fazendo os encaminhamentos de praxe ao final. A recorrente entrou com embargo de declaração na época, que foi conhecido, mas foi negado provimento. Após isso, entrou com recurso de reconsideração, que foi analisado, e na sessão de 24 de 2 de 2016, o Tribunal de Contas, seguindo o relatório e voto do relator, conheceu do recurso de reconsideração, deu provimento parcial ao recurso, por entender que as justificativas e documentos oferecidos pela recorrente foram capazes de modificar em parte as irregularidades, e consignou no relatório, naquela época, reformando o acordo 1220 de 2013, passando a ter a seguinte redação: o item 2, aplicar a multa, aquela multa de 10 mil que eu falei anteriormente, desceu para R$ 9 mil, e consignou que a ausência de documentos da tomada de contas, descumprindo os dispositivos que menciona, a ausência de vários processos licitatórios, no valor de 18.900, repetindo o que estava lá na primeira decisão, a ausência de processo licitatório, dispensa e inexigibilidade, R$ 24.979,50, repetindo novamente o que estava lá na primeira decisão, e o município deixou de efetuar retenção em favor do INSS. Certo? Com isso, mandou excluir o item 2, o subitem 2, do item 2 do acordo 1220, de 2013, que se referia à ausência de balanço financeiro e do balanço patrimonial, por ter sido encaminhado no referido recurso, mantendo integralmente os itens 1, 3, 4, 5, 6 e 8 do acordo 1220, conforme já mencionado anteriormente. Modificar o item 7, passando a constar a seguinte redação: encaminhar à Procuradoria-Geral do Estado, em 5 dias, o encaminhamento para ajuizamento da cobrança no valor de R$ 22.974. Esse 22 mil em função de ter diminuído 1 mil lá nos R$ 10 mil anteriormente. Muito bem, essa foi a decisão prolatada no recurso de reconsideração. A gestora, no dia 26 de 5 de 2017, impetrou o presente recurso de revisão, que foi sorteado para a nossa relatoria. Alegações trazidas pela recorrente. Vou fazer um breve apanhado aqui. Alega que merece reforma o respeitável acordo diante da superveniência de documentos novos com eficácia sobre a prova produzida e insuficiência de documentos em que se tenha fundamentada a decisão recorrida, pois a gestora traz aos autos processos documentos que conduzem à exclusão da condenação do débito do valor de R$ 139.243,60 por ausência de DANFOP. Diz que a aplicar ao responsável, a senhora Heloísa, o valor de R$ 9 mil,
por ausência de documentos, ausência da tomada de conta, ausência de documento da tomada de conta, descumprindo o artigo 9º da Instituição Normativa, ausência de vários processos licitatórios no valor de 18 mil, de vários processos licitatórios ou dispensa ou inexigibilidade no valor de 24 mil e pouco, e o município deixou de efetuar em favor do INSS as retenções. A justificativa para esse item é a ausência de documento da tomada de conta, descumprimento os artigos aqui, os dispositivos da IN 09/2015, é que ela diz que é pela análise técnica dos documentos apresentados constantes, o relatório de instrução 69/2015, houve atendimento parcial do item, assim não procede a condenação imposta por falta de motivação para o não acatamento dos documentos acostados no recurso de reconsideração, os quais são suficientes para modificar a descrição da falha, como consta nos autos, no processo originário, ver documentos da folha 4, e, por conseguinte, excluir a multa aplicada pela ausência dos mesmos. Na justificativa sobre o item 2, a ausência de vários processos licitatórios no valor de 18.900 e a ausência de processo licitatório dispensa e inexigibilidade no valor de 24.979,50, ela diz que essas falhas não se confirmam nos autos deste processo, posto que somente foram realizados 2 processos licitatórios, sendo os mesmos encaminhados na defesa, como consta no relatório de instrução número 3339 de 2013, folha 5. Na análise dos mesmos foram detectadas a carta convite 18 de 2018, que é a carta convite que diz respeito ao valor de 18.900, as seguintes falhas: a ausência de identificação do fiscal do contrato, pesquisa de preço, publicação do contrato e compras feitas, e da comprovação do registro cadastral. Pelo exposto, não procede a condenação exposta de que não houve ausência de licitação. Desculpem. No que diz respeito ao que caracteriza a violação das leis, enfim, encaminhados para a defesa, como consta no relatório conclusivo 3339/2014, os processos de dispensa e inexigibilidade, totalizando um valor de R$ 32.079,50. O município deixou de efetuar a retenção do INSS, é o outro item. Portanto, no que diz respeito, apenas para fazer um fechamento, no que diz respeito à ausência de procedimento licitatório, a alegação no recurso de revisão de que esses processos licitatórios já constavam nos autos desde o momento da defesa, da primeira defesa, permaneceu no recurso de reconsideração e não foi levado em consideração na hora do julgamento. Esse é o resumo dessa parte de licitação, a ausência de licitação. Justificativa no item 3, o município deixou de efetuar a retenção do INSS. Em sede de defesa, foi alegada a competência do TCE para fiscalizar as retenções, fundamentando-se na Lei 8.212 de 91, norma legal que traz um bojo de atribuição exclusiva ao INSS e a competência de fiscalizar os descontos previdenciários. Somente cabe ao TCE fiscalizar a retenção sociais quando se tratar de contribuições sociais para órgãos municipais ou estadual, e não de órgão federal. Desta feita, requer que seja excluído do rol de falhas remanescentes. No que diz respeito à manutenção dos itens 1, 3, 4, 6, 7, 6, 1, 3, 4, 5, 6 e 8 do acórdão, a recorrente alega no presente recurso que, eu estou aqui aspeando, levando em consideração os requisitos indicados nos artigos 20, 21 e 22 da Lei 8.258, parágrafo 8º, a suposta falha apontada pelo o acórdão se enquadraria no máximo como impropriedade, em nenhum momento resultou dano ao erário, como deixa claro as justificativas de documentos acostados no processo. Em razão das justificativas de documentos apresentados, modificando a irregular para regular. Justificativa do item 3, imputação à responsável do débito da quantia de R$ 139.243. Neste item apresenta elementos de acatamento. Apresentamos como elementos de acatamento para o recurso de revisão documentos novos com eficácia sobre a prova produzida, pois a gestora fora condenada a pagar o débito de R$ 139.243,60. Para sanear o débito, encaminhamos o quê?
uma nota fiscal, um TANFOP respectivo, no valor de 92 mil, é o de valor maior, da empresa Intercar, e encaminhou um laudo número 9 de 2016 da Secretaria de Fazenda Estado do Maranhão, no qual confirma a existência de notas fiscais emitidas pelos credores, que ela menciona aqui. Notas fiscais que não foram comentadas no laudo da Secretaria de Fazenda, entregou à gestora documentos que confirmam a autorização da impressão dos notas fiscais emitidas pelas empresas e relacionadas nesse impresso. Vale dizer, no laudo que foi encaminhado pela Secretaria de Fazenda, alguns ela confirma a existência a emissão da nota fiscal, a emissão do DANFOP, enfim. Em outros, ela diz que a empresa existe realmente e que estava autorizada a emitir as notas fiscais naquele intervalo de bloco. Enfim, é por aí. Do pedido, diante do apresentado, pedimos recurso de revisão pedimos que o recurso de revisão da tomada de contas do Fundo Municipal de Assistência Social de Alcântara, exercício 2008, da responsabilidade da senhora Heloísa Helena Franco do Leitão, seja conhecido na forma da lei, provido, face às alegações recursais apresentadas e documentos acostados aos autos, modificado o decisório para julgamento regular, dando quitação à gestora e excluindo da inscrição da condenação da gestora no acordo PLTCE 176/2016 da dívida ativa do Estado do Maranhão e Serasa. Eu registro ainda que antes o processo já estava para análise do Ministério Público, a gestora protocolou aqui no tribunal um pedido interlocutório pedindo a suspensão da multa aplicada por meio do acordo 176 em razão da iminência de execução fiscal e de existir indicativo de acolhimento das suas alegações recursais com possível exclusão da multa. Fizemos circularizar o processo e foi examinado. O processo foi inserido nos autos, o pedido foi inserido nos autos, foi examinado pela unidade técnica e, com resultado, encaminhou-se tudo para o Ministério Público. E o Ministério Público opina sobre tudo para que o tribunal não conheça do presente recurso por não ter sido amparado em nenhuma das hipóteses previstas no artigo 139 da Lei Orgânica do Tribunal, mas, caso dê conhecimento ao presente recurso, considere não provido, mantendo com efeito a decisão proferida no acordo 1220, que é o primeiro acordo lá atrás, pelo julgamento irregular da tomada de contas de gestor do Fundo Municipal de Assistência Social do município de Alcântara, relativo ao exercício financeiro de 2008. Senhor presidente, essa é, em síntese, o relatório que faço dessas contas, do recurso de revisão. A palavra. Bom dia, excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Contas, doutor Caldas Furtado, excelentíssimos senhores conselheiros e conselheiros substitutos, excelentíssimo senhor procurador, doutor Jairo Cavalcante, Ministério Público de Contas, senhoras e senhores, caros colegas advogados que se fazem presente. Venho nesta tribuna sustentar a defesa da senhora Heloísa Helena Franco Leitão a respeito justamente do processo relatado por doutor Navo, 6824/2017, que é um recurso de revisão referente às contas do Fundo Municipal de Assistência Social do exercício de 2018. Bom, o recurso em apreço, ele vem justamente de uma insatisfação da gestora com a condenação, principalmente porque há uma dificuldade, às vezes, e principalmente alguns anos atrás, em 2008, onde não existia documentos eletrônicos, tudo era muito operacional, muito manual, de se estar encontrando documentação, tirando xerox e guardando documento por muitos anos. E isso é um processo de investigação de atrás dessa documentação, mesmo tirando cópia de tudo. Então, cada vez que se consegue uma documentação e se apresenta ao Tribunal de Contas e que ela chega a ser analisada pela unidade técnica e é acolhida em parte, isso é uma grande vitória para a defesa e para o gestor que consegue ali ver, de uma certa forma, comprovar que a regularidade do item e das suas contas. E isso foi ocorrendo durante todo o processo, e é por isso que aqui nós pautamos a admissibilidade do recurso pelo prazo de 2 anos, que é o do recurso de revisão, foi interposto dentro de 1 ano ainda, e as questões de admissibilidade, que é violação da lei,
em relação à Constituição Federal, o artigo 93, incisos 9 e 9, que é sobre a motivação das decisões, porque alegamos aqui que existiam documentos nos autos e que não houve motivação para a não consideração dele na hora do julgamento. E também por superveniência de documentos novos e insuficiência de documentos em que se tenha fundamentado decisão. Ora, o relator, ele não tinha em mãos documentos agora capazes de sanear o débito no momento do julgamento. Por isso, é insuficiência de documentos. E é um dos critérios para cabimento do recurso de revisão, tanto na lei orgânica quanto no regimento interno. Superveniência de documentos novos também, porque apesar da empresa ter emitido o DANFOP, mas por alguma questão de procedimento dentro daquele exercício, não foi impresso o documento e não foi validado. Mas por que a superveniência de documentos novos? Porque justamente em 2016 esse documento vem a ser validado. A Secretaria de Fazenda permitiu a validação do documento pelo sistema ainda pelo sistema deles. E está comprovado aqui. Então é um documento novo, é um DANFOP validado. Outros documentos novos são justamente as autorizações de impressão, comprovados esse laudo que foi juntado à Secretaria. Ele não existia anteriormente no processo. E ele tem efeito sobre as provas que estão aqui constantes. Também essa relação do intervalo das autorizações das impressões das notas fiscais. Bom, esse é o cabimento do recurso que nós alegamos. Passando para o mérito, exatamente como bem relatado pelo doutor Nava aqui, a respeito da nossa sustentação de defesa, no momento ela foi julgada irregular, as contas de 2008, pelo acórdão 176 em definitivo, que foi do recurso de reconsideração, pelos seguintes itens: ausência de documentos da instrução normativa 09 de 2005, ausência de processos licitatórios no valor de R$ 18.800 e ausência de processos de dispensa ou inexigibilidade no valor de R$ 24.000, também por ausência de retenção de INSS da assistência. E por conta da ausência de DANFOP no valor de R$ 139.000, R$ 139.243,60. Bem, quanto aos documentos da IN, no recurso, vamos começar pelos processos licitatórios. Os processos licitatórios são apresentados desde a defesa. Esse de 18.800 foi o único em que a unidade técnica apresentou algumas inconsistências, como falhas que eu entendo formais, que entendemos formais, e o Tribunal de Contas aqui por várias vezes manteve o posicionamento como formais, que é uma carta convite, a ausência de pesquisa de preço, isso em 2008, se até os dias de hoje ainda existe uma dificuldade de pesquisa de preço, isso está sendo realmente paulatinamente deixando de ser uma falha. Mas em 2008 era recorrente, porque os municípios não tinham estrutura para pesquisa de preço. E a ausência de publicação do contrato. A outra falha é de ausência de indicação de fiscal, mas isso é uma questão lá na execução do contrato, e não falha em licitação. Portanto, não existe, o que se vem aqui dizer, que não existe ausência de licitação. Não foi indicada nenhuma ausência, nenhuma despesa que não tivesse sido apresentada a licitação no processo. Existe uma com essas pouquíssimas falhas aqui e de caráter formal. As dispensas que fazem aqui também dizendo que estão ausentes, foi encaminhada as dispensas de licitação que houveram no exercício. Em nenhum momento a unidade técnica apontou alguma despesa que não foi apresentada ou o procedimento licitatório ou a dispensa. Não foi indicado nenhuma nota fiscal que não tivesse uma relação com o procedimento. Portanto, se houver ausência de licitação, deveria ao menos indicar qual a despesa correspondente. Então, também aqui no Tribunal de Contas, é recorrente os decisórios de que ausências de licitação desse porte não levam à desaprovação das contas. Quanto à retenção do INSS, o Tribunal de Contas realmente é um fiscalizador, mas principalmente quando, de acordo aqui com a lei orgânica do Tribunal, no artigo 7º, ele diz que a jurisdição do Tribunal abrange artigo 7º, a jurisdição do Tribunal abrange aqueles que derem causa a perda, dano, extravio ou outra irregularidade que resulte dano. No caso aqui, não resulta dano ao erário porque não há retenção.
qualquer pessoa física ou jurídica, dinheiros, bens e valores públicos pelos quais sejam responsáveis estados e municípios. E a Lei 8.212 de 91, Lei Federal, ela fala que a competência do Tribunal, é do INSS, para apuração e averiguação das retenções do Instituto. Também tem jurisprudência recorrente do Tribunal que a existência dessa falha não leva à desaprovação das contas, como até vimos aqui no julgamento anterior. E, por fim, chegamos aos R$ 139 mil por ausência de DANFOP, que nós temos comprovadamente nos autos o DANFOP de R$ 92 mil para a compra de um veículo da assistência social por pregão eletrônico, até um processo que está nos autos, e as demais notas que estão comprovadas pelas autorizações de impressão da Receita, como se faz presente aqui. Até algumas, como a empresa JV Silva, ela muda de nome e aí a Receita ela apresenta até todo o histórico. Quando a JV Silva muda de nome, passa a ser Santos Silva Comercial. E aqui ela dá um intervalo das notas e dá aqui toda a sequência de autorização das notas fiscais. Bem, esse Tribunal de Contas também vem julgando aqui, já está se formando uma jurisprudência consistente em relação a ausência de DANFOP, que não levar à desaprovação de contas e não gerar imputação de débito. É uma falha que a própria lei, quando cria o DANFOP aqui no Estado do Maranhão, ela não diz que gera débito, que a despesa não deve ser reconhecida, ela diz que tem que ser apurado o fato e verificado e responsabilizado o servidor que deu causa. Assim está lá na norma. E está aqui também na nossa defesa. Toda essa jurisprudência em torno desse fato e mais, existe o atendimento da Lei 4.320 da despesa, do momento em que ela é solicitada, do momento em que ela é realizada por meio licitatório, ou o procedimento que seja adequado, dispensa de licitação, vem a liquidação, vem o empenho. E se o gestor faz uma compra, o município adquire a compra e depois não paga, ou o gestor vai ter que ressarcir aquilo que já foi consumido pelo município, há um enriquecimento sem causa doente, né? E essa norma, nesse sentido, ela pode levar até algo que é rechaçado pelo ordenamento jurídico, que é o enriquecimento sem causa, seja da pessoa física, seja da pessoa jurídica. Nesse caso aqui, seriam os entes municipais. É nesse sentido a nossa defesa, está tudo comprovado nos autos, e pedimos, portanto, que sejam acolhidos todos esses documentos que estão desde a defesa, né, porque dá trabalho atrás. Eu já vi outros julgamentos, vários colegas dizendo isso, que a gente vai atrás de documentos juntamente com o gestor, realmente escavaca muitos documentos que às vezes já estão assim, insalubres, mas trazer os documentos aqui para comprovar as despesas já é uma grande vitória. E ter o acatamento do tribunal é melhor ainda. Esse é o nosso pedido e pedimos que sejam as contas julgadas regulares. Agradeço às partes da doutora Sâmia, que cumpriu o tempo. Doutor Jairo. Senhor presidente, senhor conselheiro substituto relator, pela fala da advogada, foram referidos vários documentos que estão. Pelo que consta no sistema, nosso parecer, ele é pelo não provimento. Ao ouvir a sustentação, parece-me que o nosso parecer ele precisa ser confirmado com relação à documentação. Em razão disso, nós pedimos vista do processo para fazermos uma melhor avaliação. Então, deferida a vista, suspenso a apreciação e o julgamento. Doutor Nava continua? Permitir, tem vários processos aqui, inclusive da sessão anterior. Continue, doutor Nava. Ok. Ai, meu Deus. Senhor presidente, então vou relatar aqui o processo 5650-2017, uma representação relativo ao exercício financeiro 2016 sobre o município de Rosário. Irlaí Linhares Moraes contra a prefeita,
Ministério Público que oficiou nos autos, doutora Flávia Gonzalez. A representação que foi feita pelo Ministério Público, pleiteando a apuração de possíveis irregularidades relacionadas ao contrato de serviço firmado entre a Cooperativa Maranhense e prestação de serviço à Copemar e a Prefeitura daquele município nos exercícios financeiros de 2014 a 2016. Na representação, o Ministério Público pede medida cautelar, suspendendo os pagamentos relacionados ao contrato firmado com a referida contratada. Os autos foram encaminhados à unidade técnica que analisou, sugerindo que a prefeita fosse ouvida antes da adoção da medida cautelar. A relatoria acolheu essa sugestão, fizemos a oitiva da senhora prefeita, que encaminhou suas alegações, e nós encaminhamos, então, para ser analisado o processo. Então, a unidade técnica analisou e se posicionou da seguinte forma: que não fosse adotada a medida cautelar antes de ouvir as partes, em razão de não constar contratos e ou pagamentos pendentes à Copemar durante o exercício financeiro de 2017, que fosse determinado o envio dos autos à unidade técnica responsável pelo exercício financeiro de 2014, 15 e 16 da Prefeitura de Rosário, para conhecimento e ou apreciação dos relatórios técnicos das contas anuais e ou realização de fiscalização por meio de inspeção em loco, e que fosse oficiado ao Ministério Público do Trabalho da 10ª Região para conhecimento possível de desvirtuamento do princípio da Copemar, proposição das ações da sua alçada, Delegacia Regional do Trabalho, DRTMA, Delegacia da Receita Federal no Maranhão e a Secretaria Municipal de Finanças de Rosário para conhecimento de possíveis evasão fiscal para execução dos contratos 2014, 2016. Por fim, os autos foram encaminhados ao nosso Ministério Público, que posiciona-se da seguinte maneira: este Ministério Público de Contas sugere, em consonância com a unidade técnica, o apensamento desta representação, processo tomado de conta de gestão do município de Rosário, exercício financeiro correspondente aos quais se encontram em análise nesta Corte, e pugna pela inclusão das irregularidades identificadas pela CGU. Na verdade, essas irregularidades, o Ministério Público nosso que tomou conhecimento através de fiscalização da CGU, Controladoria Geral da União, a tomada de contas de administração direta de Rosário, financeiro 2014, 15 e 16, a fim de que seja apurado se houver prestação de serviço da Copemar, caso não aprovado, e caso não aprovado, que seja imputado o débito correspondente à despesa paga e não comprovada, e que seja oficiado o Ministério Público do Trabalho, enfim, para adotar as providências de sua alçada. Assim, senhor presidente, da mesma forma que entendeu a unidade técnica e o Ministério Público desta Corte de Contas, eu estou acolhendo a sugestão dos dois órgãos e, conhecendo da representação, preencher os requisitos de admissibilidade, determinar a CTPRO Supro, que providencia a digitalização do processo e apense as contas anuais de gestão e administração direta da Prefeitura do Rosário do exercício financeiro já mencionado, 2016, 2015 e 2014, para as ocorrências aqui sejam elencadas, sejam consideradas no relatório de instrução e elaboração das contas. Informe aos relatores da Prefeitura Municipal de Rosário dos exercícios financeiros de 2015 e 2014, o teor da decisão. Encaminhar a cópia da representação do relatório de instrução e parecer do Ministério Público de Contas, de voto do relator e da publicação desta decisão plenária aos representantes do Ministério Público do Trabalho, 16ª Região, da Delegacia Regional do Trabalho e do Emprego do Maranhão, da Delegacia da Receita Federal do Maranhão, para que tome conhecimento dos fatos e apure as providências e adote as providências que entenderem cabíveis. É a proposta, senhor presidente, com relação a essa representação. Então, autos apensados. Diga. Não, senhor presidente, apenas o Ministério Público é o autor da representação. Sim. E, dentre na proposta de decisão, não foi acolhido a sugestão da unidade técnica de que seja feita a fiscalização. Foi apenas pedido a determinação de encaminhamento. Há algumas sessões atrás, foi mencionado pelo presidente de que há um novo normativo que prevê
que as diligências para a instrução, em casos como esse, que envolvem vários exercícios, eles sejam feitos pelo relator do processo e, após a realização dessas diligências, aí sim se coloque, que se envie o resultado do que foi apurado para os relatores das contas anuais. No estado em que se encontra a representação, a única análise técnica que tem é da cautelar, para concessão ou não. A própria unidade técnica ainda não se manifestou sobre a questão dos contratos, não analisou os contratos, não foi feito nenhum tipo de diligência nesse sentido, inclusive a própria unidade técnica faz a sugestão de inspeção. Então, nesse sentido, o Ministério Público ele solicita que o plenário avalie se não seria oportuno fazer esses atos de fiscalização e de instrução nesses contratos, como está previsto na normativa, para em seguida ser encaminhado aos respectivos relatores das contas anuais. Nesse sentido, então, o Ministério Público está modificando o seu entendimento anterior, que era para juntar as contas e ser levado em consideração lá nas contas respectivas de cada contrato. Seria isso? Eu teria que ver o nosso parecer aqui. Porque na representação original, na peça original, a gente sempre pede que seja averiguada que sejam averiguadas as irregularidades. Só para complementar, porque imagino que essas despesas, como ocorreu em exercícios anteriores, e as prestações de contas já se encontram aqui no tribunal, motivo pelo qual está sendo sugerido o apensamento para levar em consideração na instrução desses processos, imagino que essas despesas estejam lá dentro desses processos. Né? Acho que também foi por aí que o motivo que a unidade técnica sugeriu que fosse apensado e, na hora da análise da prestação de contas, levasse em consideração esse fator específico. Entendi. Que aí já se trabalharia com uma possibilidade de racionalização do processo. Uma vez que ele já está aqui, você faria uma citação só em cada um e verificaria dentro de cada processo. O procedimento que o doutor Jário mencionou agora, ele é muito importante realmente para unificar o trabalho, principalmente, sobretudo, quando os processos ainda estão pendentes de prestação de contas, etc. e tal, não só, claro. Mas aí você unifica em uma relatoria, quando você sair o resultado, você verifica, encaminha para os demais relatores para aproveitarem nas contas no estado que se encontrarem, lógico. Né? A questão é saber se o caso ele realmente exige essa fiscalização em loco. Sim. Se exige, é melhor que seja conduzida sob a titularidade do relator presente, porque faz um trabalho só e depois distribui o resultado. Tem outros processos de representação envolvendo vários municípios, o doutor Jário deve lembrar, com esse mesmo tema. Cooperativas de trabalho, prestando serviço, inclusive, se não me engano, tem de Rosário também, envolvendo, e aí tem algumas cooperativas que se substituem, né? Sai uma, entra a outra, tal, que está sendo conduzido. Se não me engano, tem um sobre a minha relatoria, né? Que eu estou verificando tudo, né? E o resultado final certamente será encaminhado para os relatores que têm a ver com os exercícios financeiros, né? Esse aqui, acho que é uma coisa separada, tá? Se preferirem, senhor presidente, nós apenas suscitamos essa questão. Certo. O nosso parecer, ele, de fato, foi acatado. Sim. Para que as irregularidades elas fossem incluídas nas contas, esse é o sentido. Para que as irregularidades sejam incluídas. A questão é que o levantamento dessas irregularidades vão demandar algum tipo de instrução, que nessa fase em que se encontra o processo não foi feito. Por isso nós colocamos isso. Mas está completamente nós acatamos qualquer decisão que o plenário tome, ou de instruir imediatamente pelo relator, ou então de que cada relator de cada conta providencie a instrução para a apuração das irregularidades. Apenas nós suscitamos esse procedimento que vem sendo observado. Bom, aí o plenário tem que resolver a partir da ideia de... A questão, me parece crucial aí se há necessidade de uma inspeção em loco? Pois é.
no estágio... Essa é a primeira pergunta que tem que ser resolvida. Exatamente. É uma instrução em loco, teria para ver se realmente está prestando serviço, foi prestado. Essas contas normalmente se vê isso através de quê? De documentos. Esses documentos já estão aqui, imagino, através das suas prestações de contas, porque diz respeito a 14, 15 e 16. Nós já estamos em 18, recebemos a 17, né? Por isso que a unidade técnica, quando foi protocolada, ela disse, olha, não tem nenhuma despesa dessas cooperativas, né, no exercício financeiro de 2017. Significa que, no mínimo, em 2017 elas não continuaram. Né? Por isso ela sugeriu que fosse, como a documentação já estão aqui no Tribunal de Contas, elas não estão continuando, pelo menos essas não estão continuando, lá no município de Rosário, fosse levado a efeito essa análise no bojo da prestação de contas respectiva dos exercícios anteriores. Foi por isso que ela mandou dessa maneira. Né? Agora, outros, eu tenho um outro que está, por exemplo, tem despesa que foi realizada no exercício financeiro de 2017. Eles não sugeriram isso. Eles sugeriram que fosse feito realmente a fiscalização local, uma auditoria para apurar realmente o que está acontecendo. Eu tenho feito uma expressão em loco. Eu estou compreendendo que o relator está considerando o seu trabalho em relação a essa representação concluído. Perfeito. E está encaminhando essa conclusão fatiada para cada um dos relatores das respectivas contas. Perfeitamente, é isso mesmo. É assim, doutor Carlos, está acontecendo isso mesmo. Se não, cada um responsável. Não havendo objeção, eu declaro decidido nesse sentido. Eu estou mandando fazer. Perfeito, senhor presidente. É melhor. Podemos continuar, senhor presidente? Podemos. Tem um processo aqui muito importante que eu chamo a atenção dele, que é um processo sobre uma auditoria operacional no nosso sistema de gestão, sobre a gestão do regime próprio de previdência do Estado do Maranhão. Né? O nosso antigo FEPA, né? E ainda existe o FEPA, né? Ele não deixou de existir, não. Ele só mudou a gestão, agora tem um instituto que o gere, né? Então, essa auditoria, ela foi levada a efeito, os responsáveis lá do FEPA na época, a senhora Lilian Régia Gonçalves Guimarães, secretária de Estado de Gestão e Previdência, atuou no feito aqui como membro do Ministério Público de Contas, doutora Flávia Gonzalez. A auditoria decorreu de um acordo de cooperação técnica celebrado entre o TCU, a Tricom, o IRB, com a finalidade de traçar um panorama detalhado da situação financeira e atuarial dos regimes de previdência próprio do Estado, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Então, esse foi o mote para fazer o Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, em conjunto com o TCU, fizeram esse trabalho de auditoria operacional. De acordo com a finalidade da auditoria, o regime próprio de previdência objetivou avaliar a situação financeira e atuarial do regime, servidores próprios do Estado do Maranhão, observando a existência de requisitos mínimos de governança e gestão e adequação na base de dados, avaliação atuarial e de investimentos. Bom, eu vou deixar de ler algumas coisas aqui que é do planejamento, dizendo o que eles iam fazer, etc. e tal, e vamos adiantar um pouco aqui. Concluída a fiscalização, o resultado foi materializado no relatório preliminar de folhas 394 a 435. Logo após esse feito, a unidade técnica, cumprindo o disposto do artigo 9º da Instituição Normativa, enviou uma cópia desse relatório à CGEP, né, a Secretaria de Estado que cuida dessa área, para a senhora Lília, para comentar os achados de auditoria, que em tese configuraria irregularidades ou anormalidades. A gestora fez esses comentários, o gestor, endossando o comentário do gestor direto da unidade. A unidade técnica analisou os comentários e não os acolheu, reafirmando a existência de problemas listados no relatório preliminar e reiterou as determinações e recomendações feitas no referido documento. Isto está assentado no relatório final, do qual transcreve os seguintes e principais achados de auditoria. Vou falar aqui alguns só princípios, para a gente ter noção. Sobre a avaliação atuarial, com base nos dados referentes ao exercício financeiro de 2015. Excluídos os servidores ativos do Poder Judiciário, do Ministério Público e deste Tribunal de Contas do Estado, a quantidade de segurados ativos, aposentados e pensionistas vinculados ao regime próprio de previdência
é a seguinte. Aí está dividido em FEPA e Tesouro, que aqui no Estado é assim, né? Dentro de cada um dessas duas subdivisões tem os civis e os militares. Civis ativo dentro do FEPA, 50.824. Militares, 9.385. Aposentados, 19, no primeiro caso, civis, 19.914. 2.151 militares. Dentro do Tesouro tem 4.838 civis e 835 militares. Pensionistas. Dentro do FEPA, 4.667, 0 militares. E dentro do Tesouro, 4.384 militares, pensionistas. Total, dentro do FEPA, 75.405 aposentados, civis e 11.536 militares. Dentro do Tesouro, são 9.186 aposentados militares e 835 dentro do Tesouro, aliás, eu estou dizendo o contrário, civis dentro do Tesouro, 9.186 e 835 militares. O FEPA apresentou um déficit atuarial de R$ 15.940.260.261,22 em relação à geração do atual de segurados civis. E, em relação aos militares, R$ 3.190.017.314,12. Quanto aos inativos e pensionistas sob a responsabilidade do Tesouro, no Maranhão existe um déficit atuarial de 5 milhões, isso aqui em relação ao FEPA. Agora, com relação ao Tesouro, um déficit atuarial de 5 milhões, 5 bilhões, desculpem, não é milhões, não é bilhões, desculpem. 5.814.514 564,71. Em relação à geração atual de servidores civis, o déficit dentro do Tesouro é 865.055.687,08. A óbvia conclusão acerca do tópico é que há insuficiência de recursos para o custeio atual das obrigações previdenciárias assumidas pelo regime, ou seja, é sério. Por fim, o relatório lembra que, em caso de falta de recursos para pagamento do benefício previdenciário, o Estado do Maranhão é o responsável por honrar os compromissos, cobrindo eventuais insuficiências financeiras do FEPA, conforme estabelecido no artigo 9º da Lei Complementar 040 de 2004. Sobre o item avaliação e gestão da governança e da fiscalização, o regime de previdência, a gestão fragmentada do FEPA, esse órgão e entidade não realiza a gestão plena do regime de previdência do servidor do Estado, não operacionaliza a concessão de benefícios e aposentadorias aos servidores ativos de todos os poderes. Isso é óbvio porque está fora. Poder Judiciário, Ministério Público e o Tribunal de Contas do Estado. A Assembleia Legislativa está dentro. Já quem emite o ato é lá o gestor de lá. Antes, a Assembleia Legislativa também estava fora, como os outros dois poderes e nosso órgão. Os membros da equipe gestora do regime não possuem qualificação técnica legal exigida. A CEGEP não possui autonomia sobre a manutenção da base de dados e sobre o cálculo das contribuições dos segurados e da parte patronal. Além disso, esse órgão não publica as informações relativas à gestão de pessoal e às atas da reunião do Conselho Superior do Fundo Estadual de Pensão, Aposentadoria, chamado CONSUP, na sua página eletrônica. Falta da transparência das informações de interesse dos segurados. Não disponibilização das informações de interesse dos segurados, da sociedade e dos membros nos endereços eletrônicos oficiais da unidade gestora do RPPS. Certificado de regularização obtido por meio de decisão judicial. Ou seja, por conta desse problema de não gestão, o Estado do Maranhão está conseguindo obter, por exemplo, recursos voluntários da União por meio de decisão judicial. Porque quem não tem esse sistema, a lei restringe. Então, foi impetrado para poder possibilitar isso, uma ação judicial que foi concedido
esse CRP, ou melhor, suspender os efeitos lá. A ausência da CEGEP nas discussões sobre a política de cargos, carreiras e salários também do Estado, servidores públicos, é uma constatação que foi feita também pela auditoria. Fragilidade na fiscalização do FEPA. A fiscalização mais próxima do FEPA foi incumbida ao CONSUP, que é também o Conselho Deliberativo da entidade. Vale dizer, o conselho que delibera é o mesmo que fiscaliza. Ou seja, há aí uma atribuição incompatíveis, né? Como é que eu decido e eu mesmo vou me fiscalizar? Fica complicado, né? Então, isso foi constatado pela auditoria. Isso, claro, é previsto em lei, né? Continuando aqui, a avaliação da base de dados dos servidores aposentados pensionistas, o CEGEP, não possui informações acerca de todos os servidores ativos dos poderes e órgãos autônomos e do ente federativo. Portanto, não possui informações suficientes a possibilitar avaliações atuariais consistentes e confiáveis do plano de custeio e do plano de compromisso, do plano de benefícios. Outras constatações. Tem problemas com relação também ao investimento, sobre o requisito investimento, né? O comitê de investimento do FEPA não foi instalado no período analisado. A carteira de investimento do RPPS foi administrada em 2015, obedecendo às condições de transparência da gestão e os limites do enquadramento exigido pelo marco legal, mas obteve uma rentabilidade abaixo da meta prevista na política anual de investimento. Um dos aspectos positivos que deve ser destacado é a transparência, no que diz respeito à gestão do... né? Na parte final, a unidade técnica sugere ao setor, ao relator, que propõe ao plenário deste tribunal os seguintes encaminhamentos. E aqui eu vou colocar de forma sucinta, que eu fiz algumas modificações nessas sugestões, porque havia algumas sugestões de encaminhamento diretamente ao senhor governador, que eu entendi que não era apropriado. Não era apropriado porque ele é governador, não era apropriado porque não estava na alçada dele. Determinar, aqui, por exemplo, isso aqui estou aspiando o que a unidade técnica colocou. Aspiando, né? Ficou feio, né? Mas, determinar o chefe do Poder Executivo e a CEGEP a adoção de medidas necessárias junto aos poderes Legislativo, Judiciário, Ministério Público, Tribunal de Contas e Defensoria do Estado do Maranhão, objetivando o cumprimento de lei que regulamenta o RPPS do Estado, na forma do artigo 40, parágrafo 5 da Constituição Federal, cita aqui as normas, para a consolidação da execução das atribuições do RPPS dos servidores públicos do Estado do Maranhão. Aqui, basicamente, é o quê? Fazer com que todo mundo participe do regime único, né, onde o chefe do FEPA é que emita as aposentadorias. Você fornece, ele analisa, é instruído o processo aqui pela unidade de pessoas, encaminhado para lá, quando o cidadão pede a aposentadoria, e ele examina se as contribuições estão corretas, etc. e tal, e emite o ato lá. O que é feito diferente aqui. Não é feito aqui, no nosso caso, é feito por aqui, o Ministério Público também é feito por lá, e o Poder Judiciário também por lá. Né? Quando chega lá no FEPA, já chega só para pagar. A Assembleia já está sendo feita pelo FEPA. Exatamente. É um certo? avanço. É um avanço. E tem várias outras determinações aqui, que nós fomos acolhendo várias, e outras nós fizemos as adequações que nós entendemos que é mais adequada. Então, vou passar para o final, para não ficar mais... O Ministério Público foi ouvido nos autos, claro, e acolheu a proposta caminhada pela UTSEX 1. Só para pontuar. Inicialmente, é imprescindível registrar que, após a data de emissão do relatório de auditoria, foi publicado no Diário Oficial do Estado do Maranhão, a edição de 7 de 11 de 2017, a Lei Complementar 197, de 6 de 11 de 2017, que criou o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Maranhão, o IPREV, dispondo em seu artigo 2º, que esse Instituto, abre aspas, tem por finalidade gerir, planejar, coordenar e supervisionar a execução e o controle do regime próprio de
regime próprio de previsão social dos servidores públicos do Estado do Maranhão. A lei não alterou vários dispositivos da Lei Complementar 35, de 9 de 1997, que instituiu o FEPA, valendo destacar a nova redação dada no artigo 4º desta, a saber, todas as atividades técnicas e operacionais com o FEPA serão exercidas pelo Instituto de Previdência e Servidores do Estado do Maranhão, o IPREV. Assim, por logicidade, as determinações e recomendações sugeridas no relatório de auditoria para serem feitas ao FEPA deverão ser direcionadas ao recém-criado Instituto. Tá? Muito bem. Então, eu fui analisando todos os itens aqui e já vou para a parte dispositiva. Porque senão demora demais aqui. Finalizando, destaco a qualidade do trabalho realizado sobre o tema muito relevante para os servidores públicos do Estado do Maranhão, em particular, e para a administração pública em geral, e proponho ao plenário com fundamento que eu cito aqui, divergindo parcialmente das determinações recomendadas, sugeridas pela Unidade Técnica e pelo Ministério Público de Contas, o seguinte. Aqui eu acho que é interessante numerar. Aprovar o relatório, isso aqui tudo bem. Recomendar ao chefe do Poder Executivo que envie esforços no sentido de que o Estado do Maranhão atenda aos critérios e exigências estabelecidas pela portaria MTPS 204, de 10 de julho de 2008, para a emissão de certificado de regularização previdenciárias. Estou colocando aqui recomendar porque não depende só dele. Ele pode fazer, trabalhar em conjunto, tentar sensibilizar os outros poderes que ainda não estão trabalhando nesse sentido, olha, né? Mas ele não pode sozinho obrigar. Né? 2. Recomendar à Secretaria de Estado de Gestão, Patrimônio e Assistência dos Servidores. 1. A abertura de discussão com o Poder Judiciário, Ministério Público, Tribunal de Contas, Defensoria Pública do Estado do Maranhão, visando o cumprimento da parte final do artigo 20, artigo 40 da Constituição Federal e dos artigos 15 e 16 da Orientação Normativa SPS 2, de 31 de março de 2009, cujas disposições determinam que a administração e a operacionalização das atribuições do regime próprio de previdência social de cada ente federativo sejam realizadas por unidade gestora única, que realize o levantamento com vista à verificação se há necessidade de mais servidores para atuarem na área previdenciária, especialmente nos temas de avaliação atuarial, compensação previdenciária e investimentos, e se há necessidade de promover a capacitação do pessoal que desempenha a atividade previdenciária. Aqui houve uma modificação na redação, porque ele dizia, determine que eles façam isso. Eu estou dizendo para eles verificarem. Senão a gente começa a ingerir lá dentro. E também o governo tem que ver dentro das suas atribuições como é que ele vai fazer isso. 3. Que promova ações de desenvolvimento, treinamento de gestão previdenciária, que proporcione aos gestores, os servidores e os membros do Conselho que atuam na área de qualificação técnica necessária a obtenção da certificação individual de capacitação. A lei exige que os servidores que atuam nessa área tenham uma certificado de capacitação. Então, aqui nós estamos dizendo que eles têm que adotar essas providências. Isso é muito importante, porque senão depois nós não vamos ter aposentadoria. Pois não? Você concluiu? Não. Ainda tem alguns itens aqui. Mas se quiseres intervir... Terminar. Que participe efetivamente das discussões relativas à política de cargos públicos, salário do Estado, que, caso ainda não esteja fazendo, acompanhe, junto à Secretaria de Previdência Social, o desenvolvimento do sistema previdenciário de gestão, aqui é muito importante, gestão de regimes próprios de previdência social, Simprev/gestão, do Cadastro Nacional de Informações Sociais, regime próprio de previdência social, CNIS, e do Sistema de Informações Gerenciais SIG-RPPS, que em pouco tempo passarão a integrar o sistema de escrituração digital das obrigações fiscais. Aqui, se não for feito isso, o que vai acontecer? O governo federal está terminando de desenvolver esse sistema nacional. Todo mundo vai ter acesso a esse sistema. Como é que vai funcionar isso aqui no Estado quando você tem 3 órgãos que estão fora, trabalham fora disso? Né? Então, é complicado. Então, tem que realmente adotar isso. Atuação junto dos chefes do Poder Executivo, Legislativo, Judiciário, do Ministério Público, Defensoria Pública, Tribunal de Contas, para a criação de um sistema integrado de dados dos servidores públicos estaduais que contenha uma base cadastral com informações completas, atualizadas, precisas e confiáveis de todos os servidores ativos, inativos, pensionistas, dependentes de todos os poderes e entidades do órgão que compõem a entidade federativa. A promoção de ações de capacitação de servidores,
que atua no Comitê de Investimento, isso aqui também tem que ter uma certificação, adote como requisito para a nomeação dos cargos comissionados na área de investimento da posse de certificação de que trata o item anterior, determine a CEGEP. Aí vem várias determinações aqui de caráter mais operacional. Tá? São muitas aqui, são, deixa eu ver, 6, no mínimo. Recomende ao chefe do Poder Executivo Estadual e à CEGEP a efetivação do funcionamento do Conselho Administrativo e do Conselho Fiscal instituído pela Lei 197, agora eles separaram. Agora tem um Conselho Fiscal, porque antes era só o Consul para fazer as duas coisas, era para fazer as duas coisas. Agora tem um Conselho Fiscal e um Conselho Administrativo. Né? Então, falta implementar. Então, estamos colocando aqui para que seja implementado. Adoção de medidas legais para garantir a paridade da representação dos segurados, também. E recomendar ao IPREV a realização de estudos com vista a efetuar a projeção da despesa previdenciária condizente com a real taxa de crescimento dos pagamentos, dos benefícios previdenciários e a efetuar a previsão da receita previdenciária condizente com a real capacidade de arrecadação do RPPS. Realização de estudo de viabilização orçamentária e financeira para a implantação da nova segregação de massa de segurados e planos financeiros previdenciários que evidenciam o esforço no sentido de mobilizar dirigentes dos poderes dos órgãos públicos do Estado do Maranhão para a construção de um plano de redução do déficit atuarial. Enfim, recomendar ao Conselho Superior do Fundo Estadual de Pensão, Aposentadorias, a elaboração e publicação do controle de plano de trabalho anual e de relatório de prestação de contas que sintetize os trabalhos realizados e os resultados obtidos. E aqui eu faço as recomendações de praxe aqui no final, à Secretaria da Seção, para o envio aos órgãos que estão aqui relacionados. Ou seja, o caso aqui, a auditoria operacional revelou uma coisa que já se ouvia por aí, né, mas uma coisa que o sistema não está muito bem. Né? O doutor Blackout parece que queria interferir. Terminei agora, doutor Blackout. Doutor Blackout, pode falar, pode colaborar. Eu só queria... Observei a pergunta que deu início à auditoria de desempenho. Sim. E eu queria saber concretamente, objetivamente, se foi feita a pergunta e se foi respondida a pergunta, que é típica de uma auditoria de desempenho. Uhum. O nosso FEPA é sustentável ou não? A auditoria operacional examinou no seu objeto lá o cálculo atuarial e chegou a alguma conclusão? Ok. O que eles dizem aqui é que, do jeito que está, ela está insustentável. Né? A gente tem que levar em consideração aqui, e esse estudo foi feito em 2016, né? 2016. Em cima do cálculo do trabalho atuarial que foi feito com os dados de 2015, né? Eles colocam aqui nesse estudo que, embora tenha sido feito esse cálculo atuarial, as bases sobre as quais ele se fundamentou, pessoal, né, ativo, inativo, enfim, elas não são muito consistentes. Tinha que ser feito, mas não está muito consistente. Mas a conclusão geral é que, do jeito que está complicado. Né? De uma maneira indireta. Né? Eles não colocam isso escrito. Mas tem se eu observei bem, em determinado momento aí do documento, há uma indicação do déficit atuarial. Sim, é isso que eu estou falando. Né? Considerável, por sinal. Bem grande. É bilhões. Da ordem de bilhões. Olha, tem do FEPA, aqui na época foi levantado, com base nos dados de 2015, déficit atuarial, 15.946.480.261 reais e 22 centavos, em relação à geração atual de segurados civis. Déficit de 3 bilhões 190 de civis, os 15 bilhões. Os militares são 3 bilhões 190 milhões e tarará. Né? Isso do FEPA. Mas você tem também o pessoal que, antes do FEPA, era tesouro. Né? Aí você tem um déficit do pessoal civil de 5 bilhões 800 e tantos milhões. E do pessoal militar,
865 milhões, 55 e etc. por aí. Então, quer dizer, não é pouca coisa. É muita coisa. Então, assim, por esses números, dá para a gente perceber o problema, né? Então, aproveitando a sua fala, Sim. eu gostaria de sugerir, e aproveitando um processo, porque um processo desse é raro, Sim. a gente não faz um processo desse todos os anos, embora fosse necessário, mas que colocasse na recomendação uma atualização desse cálculo atuarial, porque ele Perfeito. é com base em 2015, nós já Sim. estamos em 2018, uma atualização dele, e o envio para o tribunal dessa atualização para que a gente possa, no tribunal, se posicionar melhor. Porque, em que pese a importância de todas essas recomendações, eu acho que a gente tem que focar naquilo que interessa. O que interessa em um plano de previdência é a sua sustentabilidade. O resto é acessório. Então, se isso daí não for monitorado de forma sistemática, há um custo elevado no futuro para abrigar tantos aposentados no Tesouro, porque quem vai, se o FEPA não for sustentável e não conseguir pagar os aposentados, quem na verdade vai pagar o Tesouro. É o Tesouro, e a exato. sociedade está disposta a pagar aposentados, tirar dinheiro da educação, da saúde, da assistência social, da infraestrutura para pagar aposentado. Não é uma coisa muito simples. Não é mesmo. Então, se há um diagnóstico de 2015 de que o FEPA está insustentável, vamos ver a situação de hoje, de 2018, né? com base em 2017, para que o tribunal se posicione melhor sobre ele. Então, focar a sustentabilidade do plano. Medidas administrativas, medidas... Vão ajudar, mas não vai resolver. Não resolve, precisa focar. Essa é a minha avaliação da auditoria, parabenizando a equipe que fez e dando como sugestão para o colegiado isso daí. Perfeito. Por isso que eu fiz questão, só para pontuar o que o Blackout colocou agora, por isso que eu fiz questão de, no início dessa relatoria, mesmo estando demorando, etc. e tal, chamar a atenção para o processo, que o processo é muito importante, não só porque diz respeito a servidores, mas porque, como disse o Dr. Blackout, essas contas depois vai cair em governos futuros no contribuinte. Né? Então, tem que realmente ser gerida adequadamente. A gente sabia informalmente, que o FEPA tinha problemas, inclusive do ponto de vista de gerenciamento. Em contatos diretos com alguns gestores, você ouvia comentários deles dizendo que nem servidores preparados tinha em quantidade suficiente. 3, 4, 5 servidores, 8 servidores para gerenciar um fundo desse. É uma área extremamente complexa, uma área que requer conhecimentos específicos, né, para poder dar essa sustentabilidade de que se está tratando aqui. Então, assim, se não for tratado adequadamente, infelizmente o futuro não é muito alvissareiro, né? Eu, aqui, de antemão, eu incorporo a sugestão do Dr. Blackout, né, para que seja feito, embora seja feita essas recomendações, mas inclua também nessa decisão agora do plenário, na proposta, eu inclua a sugestão do Dr. Blackout, para que seja feito um levantamento atual do que está acontecendo lá, com base nesses documentos, né? Senhor presidente, senhor relator, eu gostaria de aditar, digamos, a sugestão que na decisão do pleno já haja uma determinação para o próprio tribunal que seja feito um monitoramento permanente, né? Que seja feito um monitoramento permanente. Se tem recomendações, e há várias, que seja feito um monitoramento permanente. Eu creio até que, dada a complexidade do assunto, a unidade técnica poderia fazer, digamos, um plano de monitoramento. E um grupo específico. Isso, um plano de monitoramento que, periodicamente, fizesse esse monitoramento e apresentasse ao pleno deste tribunal os relatórios deste monitoramento. Muitas vezes os monitoramentos que são feitos, e são poucos, não é dado conhecimento do resultado do monitoramento ao pleno. Sim. Quando muito chega no processo para o relator. Eu creio que nesse caso vale a pena algo bem específico nesse sentido, tanto que seja feito o monitoramento
quanto quais são os encaminhamentos que devem ser adotados a partir desse monitoramento, que ele seja feito periodicamente, tal como nós fazemos anualmente com as cotas do ICMS, que sempre vem aqui, a gente sempre sabe o que está acontecendo. Além disso, o Ministério Público faz uma outra sugestão. Já está no nosso parecer, no item 5 da conclusão do nosso parecer, mas não consta aqui na decisão, que seria dar uma publicidade adequada. Como se trata de auditoria operacional, é até comum se fazer uma cartilha e disponibilizar essa cartilha para o público em geral. Eu creio que esse seria o caso. É interessante que a sociedade, tal como ponderou o conselheiro substituto, tome conhecimento dessa questão. É claro que as nossas decisões são públicas. Quem quiser consultar isso daqui pode consultar pela internet. Mas é importante um trabalho especial. É importante que seja feito isso, até porque isso aqui, quando eu trato de previdência, eu costumo dizer que previdência é uma bomba relógio, né? Ela está fazendo tic-tac. E daqui a alguns anos, quando estourar essa bomba, alguém pode dizer: onde estava o TCE que não viu isso? Então é interessante que seja feito, foi um trabalho muito bem feito, um trabalho louvável deste tribunal por meio da sua equipe técnica, e fazer uma cartilha e disponibilizar isso para o público em geral, até para que as entidades representativas e a sociedade como um todo tomem conhecimento e façam as suas mobilizações nesse sentido. Então, nós sugerimos, pedimos ao relator que inclua isso também, que seja feita essa determinação para que internamente se produza um material de linguagem também mais adequada, porque é um tema um tanto complexo, para que a sociedade tome conhecimento. Só para encerrar e elogiar o relatório, é claro que para a gente é desconfortável a gente constatar, porque nós já sabemos disso, de que o tribunal está ao lado do Poder Judiciário e do Ministério Público, à margem no que diz respeito à concessão de aposentadorias. Então, eu não sei se não caberia aí um reforço, porque nós temos que dar o exemplo, né? Imagine como é que nós estamos aqui. Nós temos que seguir o exemplo da Assembleia, veja só. Então, não sei se caberia o doutor Nava refletir uma forma de fortalecer isso internamente, para que o tribunal passe o mais breve possível a não mais emitir os seus atos de aposentadoria. Que os atos de aposentadoria do Tribunal de Contas passem a ser emitidos pelo FEPA, como tem que ser e como já é feito, inclusive, na Assembleia. Essa notícia da Assembleia até me causa uma grande surpresa. Eu mandei checar, inclusive, para saber se realmente tinha fundo de verdade, né? Porque estava fora Ministério Público, Tribunal de Justiça, nós também. E a Assembleia estava dentro, eu mandei checar para ver se realmente era verdade, né? E a informação que me foi passada é que é assim mesmo, é verdade. Pois vamos, eu não sei se caberia aí uma recomendação interna, para que o tribunal adote imediatamente as providências necessárias para que o tribunal dê o exemplo. Perfeito. Para que o tribunal deixe de emitir os seus atos de aposentadoria, que os atos de aposentadoria do tribunal passem a ser doravante emitidos pelo FEPA. Perfeito. Então, eu vou, só para concluir... Se couber enquadrar, eu acho que é oportuno. Eu vou examinar aqui a parte dispositiva para ver se já não está contemplado. E para incluir, porque eu vou precisar incluir a sugestão do Dr. Blackout, a sugestão do Dr. Jairo, né? E vou verificar se essa sugestão, parece-me que Vossa Excelência quer que fique bem claro que o Tribunal de Contas está disposto. Adote providência logo. Exatamente. Perfeito. Exatamente. Ok. Bom, eu suspendo a sessão por 5 minutinhos, doutor. Vou pedir sua permissão, dado o adiantado da hora. Ok, com certeza.